Testemunhos da Santa Escritura. Mas por que procurar as opiniões dos padres e dos teólogos, quando a Santa Escritura define tão claramente essa questão? Percorrei o Antigo e o Novo Testamento, e vós nele encontrareis uma multidão de figuras, de símbolos e de palavras que fazem destacar claramente essa verdade. São muito poucos os que se salvam. No tempo de Noé, todo o gênero humano foi submergido pelo dilúvio, e 8 pessoas apenas foram salvas na arca. No entanto, essa arca, diz São Pedro, era a figura da Igreja. E essas 8 pessoas que se salvaram, retoma Santo Agostinho, significam que há muitos poucos cristãos salvos, porque são muito poucos que renunciam sinceramente ao século, e que aqueles que não o renunciam mais do que por palavras, não pertencem, portanto, ao mistério representado por essa arca. A Bíblia nos diz, ainda, que 2 hebreus somente, sobre 2 milhões, entraram na terra prometida depois da saída do Egito. 4 pessoas somente escaparam do incêndio de Sodoma e das outras vilas infames que pereceram com ela. Tudo isso significa que o número de reprovados, que devem ser jogados ao fogo como a palha, superam e muito o número dos eleitos, que o Pai Celeste deve recolher um dia, como um precioso trigo no seu celeiro. Eu não terminaria, portanto, se começasse a falar aqui todas as figuras pelas quais os livros santos confirmam essa verdade. Contentemo-nos de escutar o oráculo vivo da sabedoria encarnada, que respondeu nosso Senhor aos curiosos do Evangelho que lhe perguntaram: Senhor, serão poucos que se salvarão? Guardou ele o silêncio? Respondeu ele hesitando? Dissimulou ele seu pensamento com receio de aterrorizar a multidão? Não. Interrogado por um só, ele se endereçou a todos aqueles que estavam presentes. Você me pergunta, disse-lhes ele, se são poucos os que se salvam. Aqui está minha resposta. Esforçai-vos em entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quem fala aqui é o Filho de Deus, a verdade eterna, que diz mais claramente ainda, em uma outra ocasião: muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Ele não diz, todos são chamados, e entre todos os homens poucos são eleitos. Mas diz, muitos são chamados, quer dizer, como explica São Gregório, que entre todos os homens, muitos são chamados à verdadeira fé. Mas, entre eles, são poucos os que se salvam. Essas palavras, meus irmãos, são de nosso Senhor Jesus Cristo. São elas claras? Elas são verdadeiras. Diga-me agora se é possível de ter a fé em seu coração e não tremer. Exame dos diversos estados. Percebo que, falando assim, de todos em geral, eu falto com meu objetivo. Apliquemos, então, essa verdade aos diversos estados, e vós compreendereis que é preciso ou renunciar à razão, à experiência e ao senso comum dos fiéis, ou confessar que a maior parte dos católicos se perdem. Existe no mundo um estado mais favorável à inocência, onde a salvação parece mais fácil,
e no qual nós temos uma mais alta ideia que aquele dos padres, que são os tenentes de Deus, que não acreditará de primeira impressão que a maior parte dentre eles não são somente bons, mas ainda perfeitos. E, no entanto, eu estou tomado de horror quando escuto um São Jerônimo adiantar que, embora o mundo seja pleno de padres, deles apenas 1 sobre 100 padres vivem de uma maneira conforme o seu estado. Quando ouço um servo de Deus atestar que aprendeu por revelação que o número de padres que caem diariamente no inferno é tão grande que não lhe parecia possível restar ainda tantos padres sobre a terra. Quando eu escuto São João Crisóstomo escrever com lágrimas nos olhos: eu não creio que tenha muitos padres que se salvam, mas eu creio, no contrário, que o número daqueles que se perdem é bem maior. Olhai mais alto ainda. Vejam os prelados da Santa Igreja, os párocos tendo o encargo das almas. O número daqueles que se salvam entre eles é maior que o número dos que se perdem. Escutai Tomás de Cantimpré. Ele vos recordará um fato. Isto será encarregado a vós de dele tirar as consequências. Teve um sínodo em Paris. Um grande número de prelados e de párocos encarregados de almas ali se achavam. O rei e os príncipes vieram ainda acrescentar por sua presença a centelha dessa assembleia. Um célebre pregador foi convidado a pregar, e durante a preparação de seu sermão, um horrível demônio apareceu-lhe e disse: deixai de lado todos os teus livros. Se você quer fazer um sermão útil a esses príncipes e prelados, contentai-vos em dizer-lhes de nossa parte: nós, príncipes das trevas, vos rendemos graças. A vós, príncipes, prelados e pastores de almas, pois, por vossa negligência, o maior número de fiéis se perde. Assim, nós nos reservamos de recompensar esse favor quando vocês estiverem conosco no inferno.